A paz do Senhor Jesus Cristo, querida igreja, a paz do Senhor. Bom nós estarmos juntos, um bom dia para você. Depois de muita dificuldade, muito problema, algumas horas, tá? Nós conseguimos, tá? Estamos juntos, eu agradeço a sua audiência. Nós vamos juntos estudar a palavra de Deus. Eu quero começar orando a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradeço e te louvo, Senhor, por essa oportunidade. Que a tua igreja, nós juntos, possamos meditar na tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem, a lição de número 4, nossa revista é a revista Fortalecendo a Família, lição de número 4, a bênção do casamento. Mas antes de nós começarmos a estudar a lição, vamos cantar a Deus. Vou pedir aos meus ajudantes para que me ajudem no louvor. Lá. Vamos cantar, qual é o número? É o 83. Então convido você também a pegar a sua harpa cristã. Vamos cantar juntos. Perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mas belo que o mundo cenário é admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus. Bom nós podemos também cantarmos, louvarmos a Deus e juntos nos alegrarmos cantando. Tá? Estou aguardando também o vídeo, nosso querido pastor Danilo também, que está me devendo, mandou pedir para ele mandar cantando. Estou aguardando aí para nós colocarmos também no nosso culto à noite, se nós conseguirmos também. Ok, vamos abrir as nossas revistas. Muito bem, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, essa é uma segunda, terceira ou a quarta, enfim, alguns problemas técnicos, essa é a próxima gravação que nós estamos fazendo da EBD. Então estou feliz de estar com você, tenho certeza também que você está feliz em Cristo Jesus, pela saúde, pela vida, e nós vamos estudar hoje a lição de número 4 da nossa revista Fortalecendo a Família. Fortalecendo a Família. A lição de número 2. Desculpa, a lição de número 4. Tá bom? A bênção do casamento. A bênção do casamento. Vamos fazer a nossa
a nossa leitura, tá bom? Vamos fazer a nossa leitura, deixa eu colocar aqui, pronto. A bênção do casamento. Bom, texto áureo se encontra em Mateus capítulo 19, verso 6, diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, verso 6, Jesus Cristo tratando sobre o casamento. Verdade prática diz: a unicidade é essencial para um casamento bem-sucedido. Unicidade. Nós vamos ver melhor isto já já. Leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versos do 4 ao 8. Diz o seguinte, Mateus: ele, porém, respondendo, disse-lhes: quem? Jesus Cristo. Não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Bem, vamos adiante. Deixa eu colocar aqui, tem uma dificuldade aqui. Pronto. Então, nossa lição de hoje está dividida em 3 tópicos. O primeiro deles, o que é o casamento. O segundo, as bases do casamento. E o terceiro, está errado aqui, tá? Está sendo repetido o primeiro. O terceiro é os propósitos do casamento. Os propósitos do casamento. Bem, deixa eu colocar aqui. Pronto. Primeiro tópico, o casamento. O que é o casamento? Bom, então, vamos lá. Em primeiro lugar, o casamento é uma instituição divina. Em Gênesis, capítulo 2, verso 24, diz o seguinte: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Uma carne. Eu vejo aqui, o casamento, ele é uma instituição divina, em primeiro lugar. O casamento, ele não é uma criação da sociedade. Vamos falar mais um pouco sobre isso. Próximo tópico. Então, o casamento, ele é criado por Deus. O casamento, ele é instituído por Deus entre Adão e Eva. Vejam só, eles estavam no Éden, eles não haviam pecado. Então foi em um período, um momento da história da humanidade em que os seres humanos ainda não haviam pecado, não havia pecado. Então o casamento, ele é instituído nesta ocasião de santidade, de ausência do pecado, certo? Interessante isso. Note que o casamento, há muitas implicações disso. Mas vamos adiante, deixa eu colocar o próximo slide. Pronto, está aqui. O casamento, então nós vimos, ele é criação, instituído divinamente, tá bom? É uma criação de Deus. E agora, o segundo ponto é o casamento como uma instituição social. Sim, o casamento também é uma instituição social. Não perca isto de vista. Em primeiro lugar, no passado, o casamento era celebrado com o apoio solene das famílias. Quando nós falamos hoje de casamento, nós falamos de casamento religioso, casamento civil, união estável, as pessoas se ajuntam, tá? E vamos ver o que vai dar, né? Se não der certo, a gente separa. E hoje, há aqueles que pensam até em ajuntar-se, entre aspas, inclusive através de um casamento civil ou de um casamento religioso, diz: olha, a gente leva até onde está. Se der certo, deu. Se não deu, não deu. Então, essas pessoas que assim tomam esse tipo de decisão já estão fadadas ao fracasso matrimonial, à destruição matrimonial. O matrimônio, ele não foi feito para acabar, ele foi feito para durar para sempre. Lembra? Nós vimos que a primeira, deixa eu retomar aqui, a primeira, tá aqui, ó. Então, o primeiro tópico que nós vimos é que o casamento, ele é uma instituição divina. Significa que o casamento
o casamento, ele, quando criado, instituído por Deus, quando Adão e Eva estavam no Éden, lembra que eles não haviam pecado? E nós sabemos que com o pecado entrou a morte no mundo, portanto eles eram imortais. Eles perdem a imortalidade quando pecam, são proibidos de comer do fruto da árvore da vida. Aliás, desse fruto eles não estavam proibidos de comer, eles assim apenas deixam de fazê-lo quando pecam, após o pecado. Agora vejam só, aliás, a história de Adão e Eva, não sei se eu compartilho agora, de como Adão age para com a sua esposa, eu vou concluir essa aula falando rapidamente sobre isso. É lindo, é lindíssimo. Mas vamos adiante. Então, no passado, o casamento ele não era uma aliança legal, jurídica, pura e simplesmente assinada num cartório, com testemunhas. Quem fazia isso eram os pais, era a família. Então o casamento tinha o seu endosso, o casamento era feito pela família, quer seja do noivo, quer seja da noiva, ambos. A família era quem endossava, a família era quem selava aquela aliança. Então, a família sempre esteve presente. Um outro ponto importante aqui também tocar acerca desse lado social, se você parar um pouco para pensar, nós hoje estamos no ano de 2020, tá? Volte 2000 anos atrás, estamos no Belém, Belém do Pará, no Brasil, estamos no Brasil. Acredito que você que está me ouvindo está no Brasil. Pode estar fora, mas no Brasil. Volte 2000 anos. Tá? Onde estava o Brasil? Cadê o Brasil? Não existe o Brasil. Então você vai falar de qual civilização, de qual sociedade, de qual nação, de qual povo. Então você vai ter que relacionar o casamento àquele povo específico. Agora veja só, há algumas instâncias absolutas na história, inclusive culturais. Entre elas é a celebração da morte e a celebração, né? Quer dizer, o sepultamento, né? Esse tipo de coisa, e a relação com os mortos e o casamento. Então, você vai encontrar casamento nas mais diversas civilizações, dos mais diversos povos, tribos, você vai encontrar o casamento, a celebração do casamento. Então, há padrões, certo, que se repetem na história e não são padrões fortuitos, não é por acaso isso. Se você pensar, nós estamos hoje numa civilização, nós estamos no Brasil, né, uma relação entre nações, entre países, estados, nações, relações que são amparadas por tratados internacionais, que são assinados por esses chefes de estados representando os cidadãos daquelas nações, a esses tratados internacionais que, então, pretendem mais ou menos estabelecer um estado de direito não apenas na nação específica, mas também nas relações entre nações. Agora, se você volta para o passado, você não vai encontrar certas nações. Por exemplo, o Brasil. Cadê o Brasil? 2000 anos atrás. Se você voltar mais ainda, 2000 anos atrás, se você for, por exemplo, naquele mundo que nós chamamos gregos, era uma outra civilização se nós compararmos com a civilização de hoje. Mas se você for mais ainda ao fundo disso, se você for cavar qual a origem dos povos, qual a origem das nações, qual essa origem, você vai chegar no núcleo básico, essencial, que é a família. E a família enquanto união entre o marido e a esposa, entre o homem e a mulher, e deles dois, então, os filhos. Então, é da relação matrimonial que vem as tribos, que vem, então, as vilas, depois vem as cidades, depois vem os povos, vem as nações e assim por diante, civilizações e por aí vai, certo? Então, essa é uma constante na história, na nossa história, na história da humanidade. Então, há relações entre a sociedade e os casamentos. Então, assim, efetivamente, há quesitos, há aspectos culturais no casamento. Agora, há padrões, há critérios bíblicos sobre o casamento, e alguns deles nós vamos tratar aqui. O segundo ponto é que a sociedade espelha a condição das famílias, enquanto o casamento, enquanto uma instituição social, ele influencia a sociedade e a sociedade influencia, uma mão de duas vias, tá? A sociedade influencia os matrimônios, os casamentos, as relações. É óbvio isto, né? Então, se nós pensarmos assim, se nós tivermos famílias estruturadas, casamentos sólidos, a sociedade vai espelhar isso de alguma forma. Se os filhos são educados, se você tem uma educação moral,
esses filhos, eles vão crescer e serão homens e mulheres moralmente educados e que se comportarão mais ou menos conforme aquela educação que receberam, moral, tá certo? Dentro de casa. É óbvio que todos nós, como seres humanos, como livres, o livre-arbítrio, as pessoas, aquilo que aprenderam em casa, podem não viver, tá certo? Socialmente isso. Pode acontecer e acontece de verdade. Agora, e o inverso também é verdadeiro. A sociedade pode não apenas influenciar positivamente os casamentos, mas também destrutivamente, minando o casamento. Então, de uma certa maneira, nós podemos dizer também que, como as famílias estão, dará o termômetro também daquela sociedade, mas nem sempre. Por exemplo, hoje nós vivemos numa sociedade cada vez mais dominada, controlada pela imagem, não só pela imagem, mas também pela comunicação instantânea, pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, os dispositivos como o celular, as redes sociais, né, o computador. O computador agora está na nossa mão, certo? Nós carregamos o computador com o celular. Então, há um poder de influência, um poder de engenharia, esse é um termo mais técnico, mas de engenharia social. As pessoas sofrem influências, que são influências que não são fortuitas, são programas, são agendas, certo? Como ideologias, enfim, certos padrões de comportamento que são planejados e que são, vamos dizer assim, lançados, né? Jogados, distribuídos, quer sejam em filmes, quer sejam músicas, quer sejam em programas de televisão, enfim, esses comportamentos, esses maneirismos, essas crenças, enfim, elas são lançadas nas redes de comunicação instantâneas ou as redes sociais, de modo a influenciar a vida das pessoas. Então, hoje em dia nós estamos numa era da informação, no sentido de chegamos numa era digital, que a comunicação está cada dia mais veloz, mais acessível à informação, e nessa medida também o nosso comportamento, a maneira de viver, cada vez mais suscetível, cada vez mais sensível, aberta, disponível para ser influenciada e modificada. Daí, então, o cuidado que nós estamos tendo e o cuidado que todos cristãos devem ter de manter o seu casamento alicerçado, tá certo? Nas Sagradas Escrituras. Vamos adiante. Qual é o nosso próximo slide? Vamos adiante. O casamento como instituição legal, nós já falamos aqui, sim, de fato há aspectos legais, tá bom? Que são influenciados pela palavra de Deus. Por exemplo, vamos aí, um exemplo que o comentarista ele dá na nossa revista. Romanos 7,2, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. 1 Coríntios 7,10, todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então, primeiro lugar, sobre a separação, né? Então, o divórcio, ele existe sim. Agora, veja só, o divórcio, como nós começamos a nossa lição, né? O casamento ele não foi feito para que haja o divórcio, que haja fim. O casamento ele foi instituído para sempre. Então, uma vez casados para sempre. Agora, isso esta é a referência. Este é o alvo. Se nós somos capazes de chegar lá, é outra história. Agora, cada caso é um caso. Tá? Então, há situações mesmo que nós não podemos decidir pelos cônjuges e julgar, estabelecer um juízo, olha, separaram, etc. Porque há situações e situações. Por exemplo, você pode obrigar uma mulher que vive sob espancamento, tá? Humilhação diária, e ela se mantenha casada, um monstro desse, difícil de nós julgarmos, tá? E vice-versa, tá certo? É um homem que vive numa relação, por exemplo, cuja esposa o trai toda semana, é uma história ali, uma história acolá, ela mesma não esconde mais isso. Então, se ele quer a separação, quem sou eu e quem é você para nós julgarmos? Agora, veja só, o casamento ele foi feito para perdurar, para durar para sempre. Agora, assim há padrões, assim
dizer assim, uma concessão divina, uma concessão bíblica, e nós começamos, lembra lá do Mateus 19:6, de modo que Mateus capítulo 19, verso 7, Jesus diz, por que mandou então, perguntaram, né, a Jesus, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Jesus respondeu, por causa da dureza do vosso coração, tá? Dureza do vosso coração. Não foi assim desde o princípio, desde o começo. Então, há situações e situações. Segundo é que quando a mulher morre ou o marido morre, eles estão, tá? O cônjuge vivo está desobrigado do casamento. Significa dizer que ele pode casar de novo. Lembra que Jesus disse, nesse mesmo contexto do capítulo 19, que aquele que casa com a repudiada, quando o sujeito, ele não quer mais a esposa, ele repudiou a esposa, e um segundo, casa com aquela mulher, o que casou com ela, com a mulher repudiada, ele comete adultério. A palavra de Jesus, não sou eu. Tá? Você aceita ou não aceita a palavra de Jesus Cristo? Esse é o evangelho, o que está escrito. Acabou. Agora, situações e situações, né? Situações e situações. Então, nós não podemos aqui abordar efetivamente sobre o divórcio, porque divórcio sempre diz respeito a casos específicos. Mas lembrem, o que Deus ordenou, a ordem de Deus e o modelo para o casamento é que ele dure para sempre. E isso aí nós não devemos abrir mão nunca. Tá bom? Vamos lá, tem mais slides. Deixa eu ver aqui. Pronto. Mateus 5:32, verso 19, e também Mateus 19, verso 9, também o mesmo contexto. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Aquilo que nós já havíamos tratado. Tá, vamos adiante. Segundo tópico, tá? Segunda parte, as bases do casamento. Então, quais são as bases do casamento? Primeira delas, o amor. O amor. Agora, nós temos que fazer uma separação, né? Um discernimento entre o que é amor e o que é paixão. O que é amor e o que é paixão. Né? A paixão, vem do patos, lá do grego, significa aquele que é movido apenas por uma ação exterior a ele, uma ação não voluntária. Quer dizer, ele responde. Ele não é o senhor de si. Não é ele quem comanda. Ele apenas é usado. Tá? Então, quem está sob o patos, a paixão, ele sofre alguma coisa. Então, paixão nunca é parâmetro para o casamento. Claro que a paixão, como nós entendemos nos filmes românticos, nas músicas, enfim, toda essa situação romântica, a paixão ela é ótima, ela é excelente. Agora, saiba discernir entre paixão e o amor. A paixão ela não é norte, a paixão ela não é critério para o casamento. A paixão ela não deve ser a pedra de toque para a base para o casamento. A base para o casamento é o amor. E sobre o amor, nós vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo ele nos tem palavras lindas sobre o amor. Ele diz, 1 Coríntios 13, 4-7, diz, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor. Veja que no amor a ação ela é voluntária. Quando você ama, você age, certo? Voluntariamente. Inclusive, no amor, você sofre. Tá? Você pode sofrer algum dano, mas você faz isso por amor. Nós vamos ver já. Qual o maior dos danos que uma pessoa pode sofrer? A morte? Bom, e no amor, os maridos eles se amam e se eles querem seguir o exemplo daquilo que é a referência para o casamento, eles devem entregar a própria vida. Olha só. Então o amor ele é sofredor nesse sentido. O amor ele não é invejoso, ele não trata com leviandade. Olha só. Vamos aprofundar mais isso aí. Deixa o próximo slide. Pronto, aqui, ó. Para nós aprofundarmos mais sobre aqueles pontos que o apóstolo Paulo trata sobre amor, veja que em Efésios 5, 25 e 28, o apóstolo Paulo fala aos maridos. Tá bom? Você marido.
O apóstolo Paulo vai falar com você agora. Olha o que ele diz. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Qual é a referência do amor no casamento para o marido? A referência é Jesus Cristo. Então, os maridos devem amar as suas esposas assim como Jesus amou a igreja. Olha, tem muita gente que gosta, né, que conhece a palavra, né, no que diz respeito a esse modelo da mulher como submissa, modelo da submissão da mulher ao marido, é um modelo bíblico. Bom? Nessa lição nós não vamos aprofundar isso, mas basta dizer o seguinte. Ora, esse modelo da submissão da mulher ao marido é o mesmo modelo do amor do marido à mulher. Agora, qual é a origem desse modelo? A origem é a relação entre Jesus e a igreja. Jesus e a igreja. Então, Jesus ama a igreja e pela igreja entregou-se a si mesmo, deu a sua própria vida, morreu pela igreja. Então, o marido que ama, quer dizer, qual é o nível, qual é a referência do amor do marido para com a esposa? A referência é Jesus Cristo. E até onde Jesus foi em amor por sua esposa? Jesus foi até a morte. Ele morreu e foi morte de cruz para que a igreja vivesse. Então, se nós hoje cantamos, se nós cremos e confiantes estamos na vida, tá certo? Celebramos a vida em Cristo Jesus, é porque Jesus antes morreu por nós. Então, a vida que nós celebramos devemos a Jesus Cristo, porque Jesus morreu. E nós cantamos a ressurreição porque Jesus também primeiro ressuscitou. Então, a referência do amor do marido é Jesus Cristo. Então, se Jesus morreu e entregou a sua vida pela igreja, a noiva também é assim o marido. Então, qual é a referência do amor? Então, como em amor Jesus trata a igreja, assim o marido deve tratar a sua esposa. A submissão da igreja a Jesus Cristo. Quando é que Jesus bateu na igreja, humilhou a igreja, enfim, torturou a igreja? Enfim, nós não encontramos isso. Nós encontramos a humilhação voluntária nossa no arrependimento. Então, nós nos quebrantamos diante do Senhor por causa dos nossos pecados, das nossas faltas. E Deus, com amor, como Pai, cuida de nós. Tá bom? Então, essa é a relação saudável. Nós vamos falar mais sobre isso por causa do nosso tempo. Vamos avançar. Qual é o próximo slide? Vamos colocar aqui. A segunda base do casamento é o respeito. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8 diz: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Multidão de pecados. Vamos mais. Efésios, capítulo 4, verso 32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então deve haver respeito. Olha, o casamento sem respeito, ele vira qualquer coisa. Você abre a porta para a destruição do seu casamento. As palavras que são ditas, como é que você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, quais são as palavras que você diz a ele. Né? Então, o respeito, ele pode ser, a falta de respeito pode ser um canal para grandes problemas no casamento. Vamos mais, tem mais slide aqui. A terceira base, por causa do nosso tempo, nós já demos aqui mais de quase 25 minutos de aula. Terceira base, confiança. 1 João 4,18, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Confiar. Ora, tem gente que sofre de ciúme doentio, não deixa a mulher sair, quando sai quer saber com quem está, onde está, o que está fazendo, vice-versa também, né? O marido está em determinado lugar, a mulher quer que ele bata foto, mostra quem está lá, onde ele está, acontece esse tipo de coisa. Isso aí é um ciúme doentio, isso aí é um ciúme possessivo, doentio, que pode nascer e nasce mesmo de um temor, de um medo, de uma fraqueza, de uma falta de confiança, de segurança que o sujeito ou a mulher tem em si mesmo. São inseguros. Então o ciumento, ele apenas tem aquela capa, aparência de segurança, porque ele é violento. Normalmente o muito ciumento ou a muito ciumenta é violento, são violentos. Comportamento agressivo. Então esses que têm comportamento agressivo, violento, etc.,
no ciúme são pessoas fracas, são pessoas inseguras, são fracas, inseguras, como crianças, tá certo? Então, como resultado disso, da fraqueza, da insegurança, reagem, tá certo? Com o ciúme doentio. Isso tem que ser curado, isso tem que ser tratado, isso tem que ser modificado. O comportamento tem que mudar. Tem que haver um arrependimento, um quebrantamento, para então o casamento prosseguir saudável. Tá bom? Vamos adiante, temos mais coisas aqui, mas vamos adiante. Propósitos do casamento. Vamos lá, próximo slide. Essa é a terceira, cadê? Pronto, está aqui. Propósitos do casamento. Primeiro, companheirismo mútuo. Olha o que nos diz em Gênesis capítulo 2, verso 18 e 24. Nós vamos ler agora, tá bem, a história, bom, de Adão e Eva. Vamos lá. Verso 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então está aí. Então a palavra de Deus, desde o princípio, deixa muito claro este padrão. Esse padrão, a unicidade que nós lemos na verdade prática, para o casamento bem sucedido, exatamente o companheirismo. À medida que você compartilha com seu cônjuge, compartilhar a vida, compartilhar as dores, compartilhar as alegrias, compartilhar as angústias, compartilhar as tribulações, compartilhar as fraquezas, as fortalezas, enfim, compartilhar a vida em todos os sentidos. Veja que essa unicidade, serão ambos uma só carne, ela tem vários desdobramentos. Eu vou dar um só. Os filhos. E nós entramos no segundo e terceiro tópico. Os filhos, eles são o desdobramento. Tá? O desdobramento dessa unicidade. A procriação responsável e o último slide, o último tópico, cuidado dos filhos. Então a gente vai tratar dos dois ao mesmo tempo. Então a unicidade diz respeito a exatamente isso. Entre outras coisas, serão ambos uma carne, que significa, nós temos várias interpretações. Vou trazer uma só. São os filhos, a herança. Saiba que nós sabemos disso, né? Que os filhos, eles são o resultado da herança genética do pai e a herança genética da mãe. Então do pai vem uma coleção gênica, e da mãe vem também uma coleção gênica. Tá? O genoma da mãe e do pai unem-se. Temos lá, então, o filho, tá bom? Então, XY, XX, tá? Daí vai determinar se é homem ou se é mulher, tá? Inclusive, esse é um ponto, né? Deixa eu voltar lá para a questão da influência social no casamento. Então, a ideologia de gênero, certo? Biblicamente, mas não apenas biblicamente, socialmente, tá? Se você avaliar socialmente quais são os impactos sociais, os impactos psicológicos, tá certo? Dessa ideologia nas crianças, inclusive nas pessoas, tá bom? Adultos, tá bom? Nas crianças e em adultos, quais são os impactos psicológicos dessa ideologia de gênero? Quais são os impactos sociais? Então, são os mais tenebrosos possíveis. Então, a ideologia de gênero confunde, e ela foi feita mesmo para confundir, para atordoar e para levar à depressão, à angústia e até a consequências, certo? Lamentáveis, terríveis e muito tristes. Então, como nós vimos, nós
os filhos, eles são esse resultado desse cruzamento cromossômico, né? Se você me permite utilizar essa expressão, do pai e da mãe. Então, os filhos, eles são esse cruzamento. Então, dos dois, tornou-se um nos filhos. Então, cumpre-se esta palavra. Então, o casamento, ele requer filhos. A palavra de Deus diz que os filhos, eles são herança de Deus, né? Está em Salmo 127, 3. Em Salmo 105, 24, fala que, né, a prole são bênção do Senhor, né? Veja só, tem mais aí, eu gostaria de ler com você Provérbios, capítulo 22, verso 6, que diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Não se desviará dele. Então, apesar das influências sociais, se você construir, certo, uma educação com bases sólidas, as chances dessa criança crescer e, enfim, são pequenas, dela não viver uma vida moralmente saudável. Outra coisa, né, o casamento ele não é uma invenção burguesa, né? Tem essa mentira, né, ideológica aí, essa mentira que é casada, que é ensinada em escolas, universidades, mídia, né, num debate um pouquinho mais aprofundado, sempre entram na questão, né, da luta de classes, da dominação de classes, enfim, da cultura, quer dizer, da visão de mundo que aprendemos, está ligada à moral burguesa, e inventam essa mentira de que o casamento é uma invenção burguesa, e nós temos visto que não é. E ao longo da aula nós tratamos sobre isso. Bem, nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Eu prometi falar sobre Adão e Eva, né? Eu gosto muito desse... Depois eu vou, em outras ocasiões, falar mais detalhadamente sobre isso, mas eu quero concluir falando exatamente sobre isso, sobre Adão e Eva, né? Então, Adão e Eva também, tá certo? É um modelo, prefigura também Jesus Cristo e a igreja. Tá? Muita gente diz que a mulher é a causa da queda do homem, e usam inclusive argumentos bíblicos para isso, e é mentira, é falso. Quem é a causa da nossa própria queda, a não ser nós mesmos? Nós somos os causadores, nós mesmos somos a razão da nossa própria queda, né? De que reclama o homem a Deus a não ser do seu próprio pecado, né? Deus não tenta a ninguém e por ninguém pode ser, ou por nada pode ser tentado, né, para a morte, enfim, para o mal. Isso não ocorre, isso não existe. E mais, a Bíblia ainda diz: Deus não permitiu tentação a nós maior do que a nossa capacidade de resistir a ela. E diz mais, né, aqueles que estão em pé, vigiem, preste muita atenção para que não caia. Então, vamos voltar a Adão e Eva. Adão, ele prefigura Jesus Cristo, e Eva prefigura a igreja. Veja só, Adão, diz a palavra, não foi enganado pela serpente. Quem foi enganado? Foi Eva. Tá? Nós é que pecamos. Jesus não pecou. Tá? Então, nesse primeiro ponto aí, tá? Depois, obviamente, Adão peca. Voluntariamente ele peca. Mas quando é que ele faz isso? Jesus não peca. Aí já não é o parâmetro, tá? Mas, ora, Adão, ele só poderia morrer se ele pecasse, tá? Jesus, ele morre, mas sem pecado, tá? Ele entrega a sua própria vida, é Jesus. Não é o pecado, tá certo? A razão, a causa da morte de Jesus Cristo é ele. Ele, a todo momento, nas circunstâncias, certo? A morte, ele sempre dizia: sou eu que entrego a vida, ninguém me tira a vida, sou eu. Então, Jesus não morre por causa do pecado dele, ele morre como um cordeiro puro, limpo, como santo, né? Sem pecado. No final das contas é isso. Então, voltando. Então, Eva é enganada, ela peca, tá bom? Então, veja, eles estão no Jardim do Éden. Quando ela peca, ela vai pagar consequências da sua transgressão da lei de Deus. Ela vai ser expulsa do jardim e vai morrer. Adão sabe que ela vai ser expulsa, Adão sabe que ela vai morrer, ele vai viver sozinho, ela vai viver por muito tempo sozinha, desprotegida, suscetível a qualquer sorte de situação, e depois vai morrer sozinha. Adão, então, a Bíblia deixa claro que Adão ouve a sua esposa e come do fruto. Então, ela foi enganada pela serpente, Satanás, o diabo, diz lá em Apocalipse 13, né? A antiga serpente, tá? É o diabo.
Então ela é enganada e leva o fruto, tá, do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, para Adão. Eu já estou concluindo. Adão vai e come esse fruto. Então ele come voluntariamente, ele come fazendo um sacrifício pela sua esposa, porque ele ama a sua esposa. E um nível, até onde vai o amor de Adão, vai até em entregar a sua própria vida para proteger, cuidar, zelar pela sua esposa. Esse é Adão, esse é Jesus Cristo, esse é o modelo para os maridos. Você não pode exigir muita coisa da sua esposa se você não está no nível da exigência que você coloca para a sua esposa. Tá bom? Então, Adão, ele sabe de tudo isso. Ele sabe que ele vai estar sozinho lá fora e vai morrer. Então, ele pega o fruto e come voluntariamente. Então, ele se entrega. Então, ele recebe o dano da morte, mas antes de morrer, ele vai estar junto, cuidando, zelando pela sua esposa, e ambos morrem juntos e vivem mais de 900 anos. Então, essa é a história linda que eu quero concluir, agradecendo você pela audiência. Deus te abençoe, Deus guarde sua vida, Deus guarde o casamento e a história da sua vida e os seus filhos, em nome de Jesus. Amém.